Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E sempre nos reunimos às quartas-feiras, às 19 horas, lá na instituição e aqui através desse formato, para estudarmos as obras básicas. E no momento nós estamos estudando já há um bom tempinho, quase 7 anos, o livro dos Espíritos. A nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Aqueles que quiserem conhecer, sintam-se convidados. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos e nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós já atingimos o capítulo 4º do livro 2º, que é da pluralidade das existências, e já chegamos na pergunta número 175A. Esse capítulo 4º, Pluralidade das Existências, nós estamos agora no item Encarnação nos Diferentes Mundos, que começa com a pergunta número 172. E já chegamos até a 175A. Então, vamos fazer um breve resumo aqui. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Vamos fazer um resumo aqui desse item, o que a gente já viu desde a 172, pergunta 172 até a 175A. E quem quiser acompanhar o restante dos estudos até aqui, é só ir no canal e ver os vídeos anteriores. Então, vamos lá. Nesse capítulo 170. Nesse capítulo, Pluralidade das Existências, no item Encarnação nos Diferentes Mundos, nós já vimos até aqui, começando da pergunta 172, que nem todas as existências, as nossas existências corporais, se realizaram na Terra. Que nós podemos viver várias vezes no mesmo planeta se a gente não estiver suficientemente avançado para passar para um mundo superior. Que nós podemos voltar à Terra ou a outros mundos em que já tivemos experiências, desde que nós tenhamos condições de estar no planeta, na condição que o planeta se encontra. Então, viver na Terra não é uma necessidade específica para o espírito. Ele pode viver tanto na Terra, ou seja, encarnar na Terra, como em mundos semelhantes à Terra, até que progrida, ou seja, que no seu desenvolvimento espiritual esteja em condições de ir para um planeta de uma condição superior à da Terra. Então, na pergunta que Kardec fez, se viver na Terra é uma necessidade, os espíritos disseram que não. Mas se não progridem, poderão ir a um outro mundo que seja do mesmo nível que a Terra ou até numa condição inferior. Também foi visto se há vantagem em voltar a viver na Terra. Os espíritos disseram nenhuma vantagem específica, ou seja, tanto faz encarnar na Terra ou em um outro planeta de
condição evolutiva igual à Terra, mas que existem seres que já estão em condições de estar em planetas de condição melhor evolutiva do que a Terra e escolhem vir. Aí os espíritos vão dizer, são aqueles que escolhem vir em missões, ou seja, vêm por escolha para auxiliar, porque os espíritos vão dizer que a gente progride em qualquer mundo, porque os mundos, as casas do Pai, são escolas de aprendizado do espírito. E para encerrar até a pergunta onde a gente ficou na semana anterior, Kardec vai na 175 perguntar, já que é desse jeito aí, então não seria melhor ficar só na condição de espírito, ou seja, não reencarnar, ficar só na dimensão espiritual e não na dimensão, não vir mais para a dimensão material? Os espíritos vão dizer de jeito nenhum. Porque se a gente faz isso, a gente fica estacionário, a gente não avança, a gente não cresce em direção a Deus, em direção à felicidade que nós estamos destinados. Então, nós temos que reencarnar sim, nós temos que estar na dimensão espiritual, nós temos que estar na dimensão material, porque são diferentes locais de aprendizado, em que cada local oferece um aprendizado diferente, lições diferentes, para que nós possamos avançar, progredir e passando de ano nessas escolas. Então, por isso que eles dizem que nós progredimos em qualquer mundo, não precisa ser especificamente no planeta Terra. Então, a gente pode já ter vivido em outros planetas, vindo para a Terra, ir para outro, voltar de novo para a Terra, o que vai definir o local, a escola onde a gente vai estar, na dimensão material, é a nossa condição evolutiva. Eu tenho condição de estar neste planeta, no estágio atual em que ele se encontra. Nós estamos num planeta Terra que está na condição de expiação e provas, já numa transição para a regeneração. Então, para que eu saia daqui para ir para um planeta que esteja numa condição superior, eu tenho que conquistar isso. Eu tenho que também estar numa condição evolutiva de um mundo que esteja em regeneração. Se eu não tiver, eu posso até não voltar ao planeta Terra, mas eu terei que ir para um planeta que seja do mesmo nível também de expiação e provas, ou determinados casos em até condição inferior, que é o primitivo. Bom, isso foi um breve resumo que a gente fez da pergunta 172 a 175A, do item Encarnação nos Diferentes Mundos. E agora nós vamos prosseguir com o nosso estudo com a pergunta hoje, número 176. Vamos lá ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos. Os espíritos, após encarnar em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Lembrando que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de caso vocês acompanham aí com a tradução que vocês tiverem. Então, pergunta 176, Kardec vai dizer, espíritos que já encarnaram em outros mundos podem encarnar nesse sem jamais terem passado por aqui, ou seja, sempre reencarnaram em outros planetas e tá vindo encarnar pela primeira vez aqui no planeta Terra. É possível isso? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Sim, tanto quanto os espíritos da Terra em outros planetas. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza em um, pode se realizar noutro.
aquilo que os espíritos já tinham dito na pergunta 175, que a gente progride em qualquer mundo. Ou seja, em qualquer escola, a gente pode ir cursar determinado ano do nosso aprendizado. Então, espíritos que sempre reencarnaram, sempre tiveram os seus aprendizados em outros planetas, podem estar vindo encarnar nesse planeta pela primeira vez, sem jamais ter estado aqui antes. Sim, os espíritos dizem, assim como vocês, se só tiveram a encarnação de vocês aqui no planeta Terra, também podem ir para outros planetas, só que aquilo que a gente já falou, tem que ser um planeta que seja compatível com o seu nível evolutivo. Se a gente está aqui num planeta de expiação e provas, significa que a nossa condição ainda é de um planeta de expiação e provas. Então, eu posso ir até para outro que seja do mesmo nível ou, em determinados casos, no nível inferior, nível evolutivo, que no caso seria primitivo. Então, pode sim espíritos estarem encarnando aqui no planeta Terra sem nunca terem encarnado antes, terem o seu aprendizado acontecido diversas vezes em outros planetas ou em outro planeta que seja da mesma condição do planeta Terra. Essa foi a pergunta número 176. Essa pergunta também tem um desdobramento, que é a 176A. Então, Kardec vai dizer, então, dessa forma, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Então, há espíritos que estão encarnando na Terra pela primeira vez, que nunca tiveram aqui antes? Resposta dos espíritos. Há muitos e em diversos graus. O que quer dizer isso? Espíritos que estão no nível evolutivo, no seu aprendizado, igual aos que estão aqui, que estão alguns em condições inferior e que outros que estão em condições superior, mas que escolhem ainda permanecer por aqui para ajudar, para fazer com que a gente avance. Já poderiam até estar em planetas, em condições até mais avançadas do que o planeta Terra, mas escolhem vir para cá. Isso é o que os espíritos disseram na pergunta 100 e qual foi? Quando eles falam de missão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Na pergunta 175, quando eles perguntam se tem vantagem em voltar a viver a Terra, disse vantagem nenhuma. Mas, se tiver em missão, ou seja, quer vir para auxiliar, então, essa é a pergunta 176A. Espíritos que estão aqui e que o seu aprendizado anterior não se deu aqui, se deu em planetas outros, ou mais evoluídos, que estão em diversos graus, ou mesmo nível que o planeta Terra, alguns em nível inferior, ou inferior, inferior, mas que o quê? Que conquistaram a condição de estar num planeta melhor. Então, podiam estar encarnados em planeta primitivo e agora reencarna num planeta que está de expiação e provas, ou seja, foi para um local melhor, porque existem muitos espíritos encarnados que não eram daqui do planeta Terra, que as suas encarnações anteriores não eram aqui, e em diferentes graus. Diferentes graus quer dizer o quê? Em condições de planeta inferior, em condição de planeta igual ou em condição de planeta superior. Ou seja, a condição evolutiva
igual à humanidade terrestre, condição evolutiva superior à da humanidade terrestre e condição evolutiva inferior, mas que conquistaram já o direito de estar aqui. Isso foi a pergunta 176A, que também tem outro desdobramento na 176B. Kardec vai dizer: já que é assim, é possível reconhecer por algum indício, por algum traço, quando um espírito está em sua primeira encarnação na Terra? Ó, a curiosidade para nos auxiliar, né? A curiosidade do encarnado aqui, a curiosidade nossa de saber, então, como é? Dá para saber quem é que está aqui pela primeira vez? No caso de Kardec aqui é para nos esclarecer, para que a gente possa entender melhor ainda. Então Kardec pergunta, já que é assim, dá para identificar por algum indício, por alguma característica, por algum traço, quando é que um espírito está encarnando aqui na Terra pela primeira vez? Dá para a gente olhar e dizer assim, esse aí eu nunca teve por aqui antes, não? Resposta dos espíritos: isso não tem nenhuma utilidade para vocês. Não. Eu não disse se dá para identificar ou não. Simplesmente responderam: em que é que isso vai ajudar vocês? Não tem nenhuma utilidade no aprendizado de vocês. Pra quê? Pra gente querer ficar apontando esse aí, ó. Provavelmente veio de um planeta inferior ao planeta Terra ainda. Ou então, pra aí, esse aí, ó. Deve ter vindo de mundos muito mais evoluídos. Serve pra quê? Nós temos que dar conta do nosso aprendizado. Nós temos que olhar como nós estamos nos relacionando com a vida, com as experiências que elas nos traz, porque essas experiências são possibilidades de aprendizado para que, através do exercício do nosso livre-arbítrio, nós possamos crescer, nós possamos ampliar a nossa consciência. Então, saber se um espírito está encarnando aqui no planeta Terra pela primeira vez, se ele vem de um mundo inferior, de um mundo igual ou de um mundo superior, isso não nos ajuda em nada, isso não tem nenhuma relevância para o nosso aprendizado. O que nós temos que ficar atentos é como é que eu estou atuando nessa experiência com este personagem agora. O que eu estou fazendo, as escolhas que eu estou fazendo, a forma como eu estou vivendo, isso está contribuindo para o meu desenvolvimento espiritual, para meu crescimento enquanto espírito imortal, para a ampliação de minha consciência ou não? Então, não nos interessa o processo do outro. Porque o que acontece com o outro não altera em nada o nosso processo, o nosso desenvolvimento. Nós temos que nos voltar para nós mesmos e fazer uma avaliação. Como eu estou vivendo esta experiência? Qual a ética que eu estou usando na minha experiência atual através desse personagem que está representando o espírito imortal que eu sou? Eu sinto, penso e ajo de forma coerente? Como eu me relaciono comigo mesmo, com o outro e com o mundo onde eu estou? É isso que é importante, é isso que os espíritos estão nos fazendo refletir. E não se tal ou qual espírito está aqui pela primeira vez ou vem de um mundo inferior, igual ou superior ao planeta Terra. Isso é irrelevante, não tem utilidade no nosso processo, porque os espíritos dizem, na pergunta 175, nós progredimos em qualquer mundo. A possibilidade de crescer, a possibilidade de evoluir, de ampliar consciência, de adquirir habilidades, ele pode se dar
em qualquer planeta, porque ela depende não do local, mas da vontade do Espírito, do desejo de modificar em si aquilo que precisa ser transformado, do desejo de ir ao encontro do divino, do Criador, de alcançar a felicidade a qual nós fomos destinados. Isso pode se dar no planeta Terra, isso acontece na dimensão material, na dimensão espiritual, mas o que vai determinar se a gente vai conquistar isso ou não é a nossa escolha. E temos que escolher como espírito e não como personagem. Lembrar que esse personagem que a gente está vivendo agora, ele é temporário. Ele vai deixar de existir. Ele tem um tempo para ficar aqui. Mas que nós não somos esse personagem. Nós somos uma individualidade, um espírito imortal, que já teve diversos outros personagens para representá-lo, mas sem perder de vista o espírito imortal que somos. Então, aonde quer que estejamos, em qualquer escola, em qualquer mundo, o que vai definir se nós vamos avançar, se nós vamos progredir ou não, é a nossa vontade, é a nossa escolha, é a nossa ação, o que nós realmente fazemos. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje com a pergunta 176A, B, 176B. Afinal de contas, nós não temos pressa nenhuma, porque nós somos um grupo de estudos. Então, nós vamos ficar aqui, vamos fazer as nossas reflexões durante a semana, que aqui isso pode nos ajudar nesse aprendizado atual que nós estamos. E na quarta-feira que vem, às 19 horas, aqui por esse canal, ou lá na nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, às 19 horas, nós damos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos com a pergunta número 177. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.